Amigos do Sport TV, um grande abraço mais uma vez, bom dia, imagens ao vivo do Bahrein. Dentro de mais alguns instantes começa a sessão de treinos classificatórios para esta segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Estamos aqui com o Reginaldo Leme e Felipe Giafone no trilho do automobilismo. Começamos mais cedo com o treino livre, depois o Rally, o especial da Stock Car, que ficou espetacular e já prevendo uma temporada maravilhosa, a 40ª temporada, 40 anos da Stock Car, e agora o treino que define as posições para o Grande Prêmio do Bahrein, a segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Até agora, se a gente falasse em termos de cassino, né, o croupier, quem deu as cartas foi a Ferrari. Ontem Leclerc em primeiro, Vettel em segundo. Hoje Leclerc em primeiro, Vettel em segundo. E eu quero já perguntar para os nossos comentaristas Reginaldo Leme e Felipe Giafone. Quem tem que apostar, vai apostar na Ferrari? É isso, seu Reginaldo Leme? Boa tarde. Aliás, boa tarde não, bom dia ainda. São 11 horas e 34 minutos. Bom dia, Regi. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Felipe. Bom dia, amigo do Sport TV. Eu apostei no Hamilton, né? Na nossa aposta. Mas porque eu acho que a Mercedes de fato guardou alguma coisa aí para vir na hora da classificação, na hora do pra valer, ela soltar tudo que tem aquele motor, aquele carro. O tal botãozinho que eu falei, aquele botão que aciona a flecha de prata, vai ser útil para a Mercedes, Giafone? Bom dia. Bom dia a todos. E eu acho que sim, eu acho que essa diferença toda, né, de 7 décimos, a Ferrari mostrando na frente aí, eu acho que não é real. A gente vai ver uma aproximação da McLaren, da Mercedes, mas eu estou apostando sim na Ferrari. Muito bem, deixa eu dar uma chegadinha então aqui no nosso telão. O nosso queridíssimo Guilherme Pereira não está por aqui ainda, o nosso telão está em black aqui. Será que o Guilherme Pereira vai aparecer assim? Ele ia aparecer, como num passe de mágica ele ia aparecer, mas caiu o sinal. Daqui a pouquinho o sinal do Bahrein, a gente vai restabelecer e vai ter contato com o Guilherme Pereira. Vamos mostrar um pouquinho de Bahrein 2018, vamos mostrar um pouquinho do que foi essa corrida no Bahrein 2018. Vamos colocar aqui no telão as imagens maravilhosas do Bahrein, as imagens nesse crepúsculo, nessa passagem tarde e noite. A gente tem a recuperação das imagens do ano passado, vitória do Sebastian Vettel. Corridas são sempre muito interessantes, muito disputadas no Bahrein. Olha, viu ali uma imagem, a contagem naquela oportunidade era a corrida 978 da Fórmula 1 e agora estamos na corrida 999, Reginaldo Leme, quase pertinho da corrida 1000. Estamos chegando lá, né, Sérgio? O duro é pensar, é bom, mas também, por um outro lado, não é tão bom pensar que dessas 1000... eu tenho perto de 700. Não, isso é muito bom. Isso é uma marca de orgulho. É bom, mas é sinal que o tempo passou. O tempo passou e você, a cada momento, mais uma corrida, mais uma prova. Realmente espetacular. Essa contagem nossa das 1000 corridas vai acontecendo no Grande Prêmio da China. A gente está revendo algumas das lindas imagens da prova de 2018, vencida pelo Sebastian Vettel. Tática de parada lá é uma só, Felipe. É uma pista abrasiva, porém os raios longos. Esse foi um que machucou o mecânico. Bem, esse foi o momento que o mecânico foi atropelado. Imagem ali do Arriva Bene. Vamos ver o que acontece, né? O Vettel tentou uma estratégia diferente na primeira corrida, trazendo até para baixo a estratégia do Hamilton e até o Hamilton não conseguiu disputar a prova com o Bottas, dizem até por causa dessa estratégia que ele tentou parar junto com o Vettel. Agora vamos ver qual que eles... a tendência eu acho que eles andarem um pouco mais, né? Até a volta 28, 30, vamos ver como eles fazem amanhã. Até porque a pista cai bastante de temperatura à noite, né? E os pneus com isso duram mais. Muito bem, lembrando que mais cedo a pista estava na temperatura de 39, depois caiu para 36. Ontem, nessa hora, mais ou menos, a pista estava na temperatura entre 22 e 23 graus. Bom, falando em temperatura, agora eu já estou vendo o Guilherme Pereira, tá ali em frente ao box da Ferrari, tá ali todo bacaninha, todo fardadinho. Vou perguntar para você, Gui, como é que está a CNTP? Aí você vai perguntar para mim, o que é a CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Como é que está aí no Bahrein, ô Gui?
Olha, Sérgio, tudo bem? Um abraço para você, para o Regi, para o Felipe, para todo mundo ligado no Sport TV. Faz exatos, 10 minutos que a nossa equipe teve um papo aqui e a gente falou, gente, hoje está mais frio do que ontem, não tá não? E aí a Juliane, nossa amiga jornalista brasileira, também falou, inclusive eu vou até pegar uma blusa. Juro que não combinamos isso, Sérgio. E eu e você também não combinamos que essa seria a sua pergunta e esse papo rolou, o que mostra que hoje está um pouquinho mais frio mesmo do que ontem. Vamos ver como o que isso vai representar na pista para os pilotos. Eu estou em frente aqui ao escritório da Ferrari para mostrar para vocês o quanto é grande o paddock aqui do Bahrein, o quanto a estrutura é bem legal. Então aqui está o escritório. Vem comigo aqui, Gianfranco. Dá só uma olhada onde fica, gente, a entrada dos boxes da Ferrari. É longe, né? Então, o espaço é bem grande. Aqui ficam jornalistas, convidados, pilotos, personalidades. Esse é o paddock da Fórmula 1. E há pouco tempo, eu e o Gianfranco Marchesi, nosso cinegrafista, registramos uma imagem muito legal que eu quero contar para vocês. O Leclerc saiu daqui do escritório e foi até os boxes da Ferrari. Geralmente, gente, os principais pilotos, quando eles fazem esse trajeto, eles fazem correndo com fone de ouvido, principalmente faltando pouco tempo para começar o treino de classificação. E aí eu achei muito curioso que o Leclerc, ele foi parando, foi conversando com jornalistas, conversou com a assessora de imprensa, conversou com um amigo e parou para tirar foto com todo mundo que pediu. Foi assim, ele levou uns 10 minutos para sair daqui do escritório para ir até os boxes da Ferrari. Essa vai ser a corrida de número 23 do Leclerc na Fórmula 1. É muito pouco, só a segunda dele na Ferrari e ele mostra mesmo muita maturidade, muita tranquilidade, como aconteceu no primeiro treino de ontem, na primeira sessão de treinos livres, quando ele foi o mais rápido, e no treino de hoje, quando ele voltou a ser mais rápido que o Sebastian Vettel. Vamos ver como vai ser no treino de classificação, né, Serginho? Mas fiquei atento a esse detalhe, achei que vocês iam gostar de saber. Olha, por incrível que pareça, a gente não combinou isso. Eu estive ano passado em Mônaco, tive o prazer de visitar a cidade e ver o Grande Prêmio, que para mim é o Grande Prêmio mais emblemático. Eu tive essa oportunidade. E ele falou agora, o Gui falou agora uma coisa que eu vi em Mônaco. Ele e o Esteban Ocon, o Leclerc e o Esteban Ocon, o Leclerc ainda correndo pela Sauber e o Esteban Ocon pela Force India, eles paravam para falar com todo mundo, eram os únicos dois pilotos e tinha muita gente que perguntava, mas quem são? Quem é aquele ali? É o Esteban Ocon e o Charles Leclerc, mas numa condição de dar oportunidade a todos a tirarem fotos, autógrafos. Inclusive, numa das vezes, eu estive lá desde quinta-feira acompanhando os treinos em Mônaco, os assessores tinham que puxá-lo para o box, de tão agradável era ele parar ali para conversar com as pessoas. Isso é bem bacana. Tomara que continue assim, né? Tomara. Tomara. A tendência não é essa. A tendência não é, mas depende muito da personalidade do piloto, da pessoa. Aí já nem é do piloto. E até pelo próprio acesso, né? Porque as pessoas querem demais ali ver o macacão da Ferrari, quer tocar no piloto, quer tirar uma foto. Exatamente, Sérgio. Agora, eu conheço, por exemplo, o jeito do Leclerc, que é exatamente de continuar do jeito que é, o Ocon também, só que tem um agravante. O Leclerc é piloto da Ferrari. Aí a Ferrari impõe certas regras. Eu me lembro de com o Schumacher assim, eu parar Schumacher nesse trajeto que o Gui falou, parar e ele conversar, e um pouco depois já não era possível mais. Ele dizia, puxa, eu gostaria de falar, mas... E se parar para falar contigo, tem 1 milhão atrás. Não, tem que obedecer o calendário que me passaram. É verdade. Felipe, você quando vai para os circuitos, você agora que é piloto da Fórmula Truck, mas guiou em várias categorias, na Indy, em várias categorias, você continua ou costuma dar ainda aquela volta a pé no circuito com seu staff, olhando a pista, observando os detalhes? Sim. O chamado track walk. Isso é muito importante, essa volta a pé. Porque o que acontece? Quando você passa com o carro rápido, você não tem a noção, justamente o que a gente está vendo agora aí. Olha o que a gente está vendo aí, os pilotos da Toro Rosso e os pilotos da Red Bull também, os dois pilotos aí, aliás, na verdade, o Sérgio Pérez, o Tiago Pérez. E todos andam. É importante porque quando você anda a pé e vai parando, vai vendo a zebra, o tamanho da zebra, será que dá para passar com as 4? Será que não dá? Vai bater o fundo do carro, bate naquele ponto. O Kubica preferiu andar de bicicleta. Preferiu de bicicleta, mas isso aí já é um exercício. Provavelmente ele fez também
as voltas a pé, uma volta a pé. Mas o que você tira daquela observação, dessa observação de perto, tá ali andando a pé na pista? Você, por exemplo, uma zebra, a gente tem visto muitos pilotos passarem da zebra e apoiarem do lado de fora dela. Nessa volta a pé, vendo a altura e sentindo, você já tem uma noção certa se vai dar, se o fundo do carro vai bater no chão, se você pode dar uma arriscada para ir até lá. Então, até para ver a ondulação de pista, tem alguns detalhes que você pega bastante. O staff opina também ali naquele momento, as pessoas que estão no seu entorno, engenheiros, mecânicos? Sim, é importante você, inclusive ir com o engenheiro, porque eles vão anotando curva a curva, aquele mapinha que às vezes a gente vê, né, dentro do carro, é a explicação, né, porque o engenheiro precisa saber exatamente aonde o carro está escorregando, de que forma, com acelerador, sem acelerador, quando está freando. Então, tudo isso aí, toda essa aproximação do engenheiro-piloto começa nessa volta a pé na pista. Muito bem, agora vamos para o momento dever de casa, momento aula, ou momento, como a gente fala na linguagem talvez mais popular entre os jovens, momento quiz. E eu vou colocar aqui Reginaldo Leme, também Felipe Giafone e você que tem em casa, a prova. Nosso querido Rafa Lopes, o produtor, comentarista de automobilismo do Grupo Globo, essa semana lançou o seguinte: conhece a história da Fórmula 1? Encare o desafio. Que circuito é esse? Então, vocês podem se aproximar de mim também aqui um pouquinho. Então vamos lá. Que circuito é esse? Adelaide, Melbourne, Sepang ou Xangai? Oh, meu Deus. Ó, só vou falar uma coisa. Eu fiz antes esse quiz, das 20 pistas eu acertei 11, tá? Eu não fiz não, hein? E aí? Se tivesse uma imagem de um treino no circuito... Não, mas não é a imagem é essa, Reginaldo Leme. Vamos lá. Parece um ganso voando aí, pô, a cabeça. Eu não vou esquecer mais. Melbourne, difícil. Sepang, talvez? É Sepang, vai. Sepang chutou aqui Reginaldo Leme e também Felipe Giafone. Erraram, é Adelaide. Adelaide. Mas no Adelaide não tem mais, né? Não tem mais, mas que circuito? E que circuito é esse aí? Yeongyang, Sakir, Losail ou Istambul? Observem bem. Losail é moto, já não é, né? Mas tudo bem, tá valendo. Vamos lá? Qual é o chute? Peraí, Istambul não, porque cadê a curva famosa? Losail. Eu passo. Istambul não? Passou? Vamos lá? Vai. Chuta. Vai. Vai, Giafone, chuta. Tá? Losail. Losail. Erraram. É Istambul, na curva 8 lá, Regi. Cadê a curva 8? A 8 lá, 8, cheia de tomadas aqui, ó. A 8 aqui, ó. Verdade. Cheia de tomadas. Essa eu acertei. 4 tangentes, Olha aí, ó. Esse aí, que circuito é esse? São só circuitos antigos, ó. Nivelle, Zolder, Spa-Francorchamps ou Zandvoort? Esse é Nivelle. Nivelle. Aê, Reginaldo Leme. Muito mais você pode acompanhar no Globoesporte.com. A gente vai passando aqui as pistas, são 20 circuitos e você vai testar aí o seu conhecimento dos circuitos. Eu já vi que os nossos comentaristas... essa é boa. Bem, olha, esse aí. Não precisa nem dizer, né? Hein? Essa é boa. Esse é um circuito que infelizmente não existe mais. Exatamente, essa é a grande pena. Estamos pertinho dele aqui. Autódromo Internacional Nelson Piquet em Jacarepaguá. Andei muito nessa pista aí. Muito bem. Vou deixar vocês aí vendo esses circuitos e vou falar de novo com o Guilherme Pereira e tá ao lado do Pietro Fittipaldi. Pietro vai testar terça e quarta. Boa sorte pro Pietro. Um abraço pra você, Gui Pereira. Legal, Sérgio. Estou aqui em frente à equipe Haas porque eu estou com um dos pilotos de teste da Haas, o Pietro Fittipaldi, que, como você bem disse, vai testar na próxima quarta-feira, né, Pietro? Você vai testar o carro da Haas. Durante todo o período de treino para o Grande Prêmio do Bahrein, agora na classificação, amanhã na corrida, o que você está fazendo, aonde você está assistindo os treinos e o que você está tirando disso? É claro, estou tentando me preparar o máximo possível para o teste na próxima quarta-feira. Então, durante o treino, classificação, corrida, eu fico na garagem, onde estão os engenheiros, que aí tem uma tela, onde está passando toda a telemetria. Então, estou lá tentando ver a telemetria, tentando aprender alguma coisa para estar preparado para o teste semana que vem. O que você está achando, Pietro, de tudo isso? O que você está achando desses seus primeiros passos no mundo da Fórmula 1? Ainda não é num carro, numa equipe, mas é no mundo da Fórmula 1 e isso é importante para um jovem piloto, né? Eu estou gostando muito e claro que eu estou aprendendo também muito.
tentando também contribuir o máximo para a equipe. A gente está fazendo muito no simulador, como não pode, uma equipe de Fórmula 1 não pode testar muito durante o ano, todo o trabalho no simulador. Então, essa semana eu estava segunda, terça e quarta no simulador, semana passada também. Então, isso tem sido muito bom para mim, tenho aprendido muito. Também a Haas está indo muito bem, está muito forte a equipe. Aqui em Bahrein também está forte, na Austrália andaram muito bem, então muito bom e, claro, estou ansioso e feliz pro teste semana que vem. Que legal, Pietro. E agora há pouco, gente, a gente registrou uma imagem muito legal do Pietro batendo um papo com o Billy Monker, que é um menino que sofreu um acidente no ano passado, perdeu as 2 pernas, ele sobreviveu, tá super bem, ficou muito famoso, essa história ficou muito famosa no mundo do automobilismo e o Pietro é amigo dele, né, Pietro? Conta pra gente, seu irmão Enzo também correu com ele, o Enzo? Conta pra gente a relação que você tem com ele. Ele é um muito bom amigo de eu e o Enzo, porque antes do acidente eu já conhecia ele, que ele corria junto com o Enzo na Inglaterra, no campeonato chamado Ginetta Júnior. E ele, sabe, sempre foi nosso amigo. Claro, infelizmente teve o acidente, muito triste, mas eu tava falando com ele agora, ele vai correr o campeonato de Fórmula 3, Open, que chama. E ele falou, me sinto bem no carro, claro, muito feliz por ele de estar de volta correndo. E é uma inspiração para mim ver um menino que nem ele conseguir passar por um momento tão difícil. Até quando eu tive meu acidente, quebrei minhas 2 pernas, ele foi como um piloto e menino que me deu muita inspiração para continuar empurrando e voltar o mais rápido possível. É verdade, o Billy é uma inspiração para todos nós que acompanhamos o automobilismo de perto. Pietro, muito obrigado, boa sorte, que você arrebente, a gente vai te acompanhar, ficar aí ligado no que você vai fazer com a Haas. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, é com vocês, gente, Pietro Fittipaldi. Muito obrigado, que tenha sorte o Pietro Fittipaldi nesses testes, que a gente possa ver de novo um piloto brasileiro e ainda com esse pedigree, né? Com o sobrenome Fittipaldi, que para nós é uma situação especial, né, Reginaldo? É aquele que abriu o caminho de todos, né? Mas o Pietro está bem, você vê que ele está seguro, um piloto que já está tendo uma pequena quilometragem ainda de Fórmula 1, mas a tendência é exatamente aumentando essa quilometragem, ele vai se dar melhor ainda com o carro, se sentiu bem no ambiente, isso é muito importante que ele falou, está se sentindo bem no ambiente e dá para acreditar bastante nele. Muito bem, vocês sabem que a Finlândia, mudando um pouquinho de assunto, é um país bastante frio, né? Faz frio em boa parte do ano, em vários lugares as temperaturas chegam abaixo de 40 graus, mas ele pode ser frio como país, mas como fomentador, como propiciando pilotos. A Finlândia tem um histórico maravilhoso, a começar pelo Keiko Rosberg, campeão mundial, passando pelo Mika Häkkinen, bicampeão mundial, passando pelo Kimi Räikkönen, 2 vezes campeão, uma vez campeão mundial, e com algumas séries de pilotos aí, como o Valtteri Bottas, companheiro de equipe do Lewis Hamilton, que tem aí uma boa oportunidade em 2019 de provar que pode continuar sendo piloto da Mercedes. Então, a gente vai mostrar um pouquinho desse acalorado, assim podemos dizer, né? De um piloto finlandês, de uma terra tão gelada, que é Valtteri Bottas. The start of the race, emotion-wise, there's not that much, honestly. You're so focused on the moment, you're just really focusing on the key things you have to do and how to do it the best you can. You're thinking of how do you prepare for the race start with the gears, with the clutch, with the throttle, and you need to be fully in the moment and no emotion. And last car approaching the grid. Overtaking a rival is obviously always a good thing, and the feeling of that can be sometimes very rewarding. The race can sometimes depend on small things like one pass, getting overtaken, or being able to overtake someone, and you can either lose or win the race in that kind of situation. Good feeling, but if it's for the win, it's the best feeling ever. Driving a Formula 1 car at the full speed, sometimes, nearly 370 or 80 kilometers per hour, is so cool.
I can't describe better than that. You know, all the sceneries, they go past pretty quickly. The road gets more narrow once you have more speed. Being a race driver, you still wish you could go quicker. The final few laps of the race, if you're leading the race, can be the most difficult ones. To try and keep your concentration together is less easy than in the beginning of the race. Once your body starts to feel drained, you know, you've been concentrated for a long time. Do not start to think about podium celebrations yet. Well done, Valtteri. You won the 2019 Australian Grand Prix. Great job, bravo. Winning a Grand Prix brings amazing feeling and emotions. You know, with a team, you've been the best. As a driver, you've been the best on the grid that day, that weekend. It's the best feeling ever, what we're all trying to aim for. To whom it may concern you. Thank you, guys. A história do automobilismo mundial como piloto a marcar o maior número de pontos nestes 70 anos da Fórmula 1, porque a partir desse ano, como a volta mais rápida dá 1 ponto e a pontuação mudou, antigamente era 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eram 6 que marcavam, depois passaram a ser 10 pilotos que marcam pontos e aí a pontuação começou a valer 25 pontos para a vitória. Ele com 25 mais 1, 26, ele entrou como o piloto a marcar o maior número de pontos na história da Fórmula 1. Legal isso, né? Primeiro a sair de uma corrida com 26 pontos ganhos. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Twitter. Os nossos telespectadores, eles não só são especialistas na matéria, também são os nossos anjos da guarda, ajudam bastante, com muito conhecimento. E olha, já estão mandando mensagens através da hashtag F1 no Sport TV. O João Gabriel de Carvalho manda um abraço ali pro Maranhão. Maranhão, sinta-se abraçado aqui por nós do Sport TV. Boa tarde, amigos. O Luiz Olavo está dizendo, Reginaldo, um grande abraço a vocês. Quem vai ser o pole será o Hamilton. Ele é de Viamão, tá apostando. Não, ele está afirmando. Assim como o Reginaldo Leme apostando ali no Hamilton. Também aí o Barry também está falando ali. Hamilton, Bottas e Leclerc. O Velocidade Alta tá dando toda a sorte pro Pietro Fittipaldi no teste da semana que vem. O Ale Ranieri. Fiz esse quiz e só acertei 9. Tô melhor que você, Ale. Eu acertei 11, hein? O Fia Depré. Feijuca na mesa já, porque daqui a pouco tem o treino oficial do GP do Bahrein. Aí feijuca na mesa vai deixar a gente com fome, né? Grande prêmio começa o treino classificatório a partir do meio-dia. O Edson Benítez, 999 grandes prêmios. E olha a coleção do DJ Marco de Paula. Muitos carros da Stock Car ali. Que legal, né? Tem vários carros da Stock. Eu também tenho uma coleção com alguns carros. Tem um carro do João Belli, carro do Max Wilson. Tá lá na minha coleção também. E esse aí, portanto, é o último, o F1 da depressão. Estamos a menos de meia hora do começo do treino classificatório. Portanto, daqui a pouquinho começa o treino classificatório. Vamos então para a volta rápida. E a volta rápida é exatamente com ele, Valtteri Bottas. Ele vai ensinar para nós, vai explicar para nós um pouquinho desse complicado circuito do Bahrein. Vamos lá? Hello, I'm Valtteri Bottas, and I'm going to take you through a lap of Bahrain. So, starting the lap in Bahrain, DRS open. It's a pretty long main straight, and also from the start line, pretty decent distance into turn 1, which is right-handed hairpin, really hard braking. Important to keep the good line for the turn 2, which then follows with a bit of a straight after. Another pretty tight corner, a bit of off camber in the middle, so normally you get a bit of oversteer at the exit. You try to use all the curbs also on the exit. Then high speed right and left, you really need good downforce from the car to keep the good line then for the another hairpin to the right hand side. The most difficult corner on this track, very easy to lock up the brakes when you're turning in and braking at the same time. A good braking point and a good exit is really the key in that corner. Then pretty much halfway through the lap or a bit over, and pretty high speed, long left-hander. Really the car is sliding quite a bit here. And then flat out right-hander, which then follows with pretty tight right-hander. And you're again trying to use all the curbs available on the exit.
and really you can feel the tires overheating at this point of the lap, and one more corner to go, which is another pretty tight right-hander. Very easy to either lose or win a couple of tenths in the last corner, and that's it, lap in Bahrain. Imagens do Bahrein, a partir de agora você ligado aqui no canal Campeão Grande Prêmio do Bahrein, edição 2019, prova 999 na história da Fórmula 1. Circuito Internacional do Bahrein, 15 curvas, 6 para a esquerda, 9 para a direita. No domingo serão 57 voltas, pouco mais de 308 quilômetros a serem percorridos. As imagens lindas, uma arquitetura que contrasta com coisas antigas e essa arquitetura moderna. Essas ilhas são todas artificiais, ilhas criadas pelos arquitetos que transformaram o Bahrein num dos destinos mais visitados em todo o mundo. Circuito que tem 5.412 metros. Circuito do Bahrein, 345 km por hora, velocidade máxima, as zonas de detecção do DRS, elevação da pista 16,9 metros da parte mais alta para a parte mais baixa. Algumas coisas que por lá aconteceram em 2018, tripla ultrapassagem de Lewis Hamilton na curva 1. Depois, na sequência, a gente tem na curva 4, Valtteri Bottas e Sebastian Vettel lado a lado, uma disputa de cavalheiros, ninguém se encosta. Vettel ultrapassando Bottas na curva 10, uma das mais temidas pelos pilotos. Largar no fundo do pelotão nunca é bom negócio, né? Você fica sempre encrencado ali com um monte de carros na frente. E da animação virtual passamos para os pneus. Os pneus são o macio, o médio e o duro. Essas são exatamente as opções da Pirelli para este circuito. E já estamos no crepúsculo, já estamos no entardecer. O helicóptero vai se aproximando no meio do deserto, uma construção maravilhosa. O Grande Prêmio do Bahrein desde 2004, a 15ª edição do Grande Prêmio do Bahrein. Gostei demais da nossa pré-hora. Tivemos o Pietro Fittipaldi, tivemos um quiz em que os nossos comentaristas têm que dar uma estudadinha melhor. Um vexame ali, né? Um vexamezinho de leve, deixa pra lá. Mas é muito legal, esse quiz é muito legal, né? É legal. Porque alguns circuitos que a gente tá super acostumado, mas na hora que a gente vê o diagrama, você fica assim, aqui no da Turquia, eu olhei, eu falei assim, poxa, eu acho que aquela ali é a curva 8 turca. Você inclusive falou, acho que é Istambul, mas depois... Eu fiquei procurando a curva 8 e não achei. Exatamente, porque muito legal. Se você olhar pelo traçado, assim, esse desenho é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, você olhando trechos da pista. Claro. Né? Vamos lá então, Globoesporte.com, voando baixo, fazendo uma pesquisa aí das pistas antigas. É muito legal. Bottas tem 26 pontos, Hamilton 18, Verstappen 15, Leclerc 12, Vettel 12, Leclerc 10. E aí você vê os demais, até o Kvyat, que foi o 10º colocado na prova com ponto. Até agora os pilotos que marcaram pontos no Campeonato Mundial de Fórmula 1. O público, como sempre, não é bom. O público vai ser bom amanhã. No Bahrein não existe muita tradição de se acompanhar o automobilismo, como a gente vê em outros lugares na Europa, aqui na América do Sul, na América do Norte. Aí a gente está vendo o Daniel Ricciardo, já está se aprontando e já teremos, portanto, o início do treino. Lembrando que a partir de 12h35 no Sport TV 3 tem velocidade também, mas em 2 rodas é o Campeonato Mundial de Moto Velocidade. Você acompanha com Guto Nejaim e Fausto Macieira a partir de 12h35 os treinos para a categoria Moto 3, Moto 2 e Moto GP. Amanhã também nós teremos a prova 2 da Fórmula 2. Amanhã a prova curta. Hoje a vitória foi do companheiro de equipe do Sérgio Sete Câmara. O companheiro dele de equipe que venceu foi o Nicolas Latifi, com o Luca Ghiotto em segundo e o Sérgio Sete Câmara subindo ao pódio, sendo o 3º colocado. Já vai pintar a luz verde na saída do box e agora tá valendo. 18 minutos na regressiva e vamos, portanto, com uma umidade de 55%, a umidade relativa do ar está em 55%.
Vamos ver já a temperatura da pista. Regressiva dos 18 minutos, temperatura da pista 30 graus nesse momento. Os primeiros sempre os carros mais lentos, os carros do fundo do grid, foram para a pista. O Albon, o Russell, o Kubica. Começando a Williams, que está completamente fora, né? Para quem não está acompanhando, eles estão um segundo mais lento do que a pior equipe, do que as equipes médias. Então vem sofrendo muito e agora estão saindo logo de cara aí para ver se dá tempo de passar uns jogos de pneus aí e acertar um pouco melhor o carro. Bom, lembrar, Sérgio, que a pole position é importante. A pista tem vários pontos de ultrapassagem, mas ela é importante pelo menos para o piloto tomar a ponta da corrida na primeira curva, porque a distância da posição ali do primeiro lugar até a primeira curva é muito curta, é 346 metros. Regi, em 14 grandes prêmios do Sakiro, o pole venceu 6 vezes. Em 14, o vencedor saiu da primeira fila 10 vezes. É importante sair na primeira fila. É muito importante, realmente. Guilherme Pereira. Serginho, eu estou aqui com o chefe da equipe Renault. Please. What a great pace for Nico, but completely different for Daniel. Why this different, and what can we expect from Renault now? Well, first, I mean, the target for this qualifying is to get both cars into Q3 and top 10, be able to score good points tomorrow. That's the target for the start of the season before we be able to try and catch up the top 3. For Daniel, I think we need just to give him a bit of time. You know, it's a very different car with some limitation. He's starting to identify those limitations. It's very difficult in winter tests to really identify the limitation of a car. Now with the pressure, with qualifying, both in Melbourne and here, you can start to see that. We just need to give him some time. You know, he had a number of years of stability into the Red Bull family. It's a very different car, so I think he just needs to understand how he can work around the current limitation, and we also need to work to make it better so that he can find his place again. I have absolutely full confidence. Perfect. Thank you so much. Thank you. Good luck. Thank you. Por que uma diferença tão grande entre o ritmo do Nico Hülkenberg, que foi muito bem nos treinos livres até aqui, para o Daniel Ricciardo? E também perguntei o que ele esperava, o que a gente pode esperar para a Renault nesse treino de classificação. E ele falou, olha, eu quero estar quero ir para o Q3 com os 2 carros, é isso que a gente planejou para esse início de temporada. Sobre o Ricciardo, ele falou que acha que o Ricciardo só precisa de tempo, ele passou muitos anos na RBR, um carro muito diferente, e ele precisa de tempo para se adaptar ao carro, se adaptar à equipe, se mostrou muito tranquilo, falou, olha, a questão do Ricciardo é de fato mesmo tempo, ele precisa de tempo. Esse é o chefe da equipe Renault, Serginho. Muito obrigado, Guilherme Pereira. Lembrando que no Sakir nós tivemos aí, no Bahrein nós tivemos aí exatamente o Vettel com 3 pole positions, ele cravou as poles de 2010, 2012 e a última em 2018. O Hamilton tem 2 poles em 2015 e 2016, o Bottas tem 1 pole em 2017 e dos pilotos que estão aqui em atividade, em 2008 o Robert Kubica cravou a pole, portanto, dos que estão em atividade foram esses os pole positions. O Schumacher tem 1 pole, aliás, o Schumacher tem 2 também, 2004 e 2006, Alonso tem 1 em 2005, Massa tem 1 em 2007 e o Jarno Trulli tem 1 em 2009. Esses pilotos já não estão fazendo mais parte da Fórmula 1. Sérgio, de fato, o que o diretor da Renault disse é uma verdade, mas é uma verdade olhando de fora, né? Porque quando chega o Ricciardo olhando para a situação é uma outra história, porque abate. E aí, além do tempo, ele precisa vencer a si próprio, vencer essa coisa de que os resultados estão botando ele para baixo. Muito legal essa carenagem, a tampa do motor com as estrelinhas ali, a estrela de 3 pontas, né? É uma novidade para essa temporada, muito, muito bonita. A flecha de prata da Mercedes. Já tivemos o GP da Austrália em Melbourne, estamos acompanhando o GP do Bahrein e no dia 14 de abril, dias 12, 13 e 14 de abril, o GP da China será corrida 1000. Desculpe, Jafone. Não, imagino. Legal essa matéria do Guilherme aí, e o pessoal entender também de casa, né, que o Hülkenberg veio com uma grande promessa, né, ele que fez frente para o Verstappen ano passado e vem apanhando demais. Então, no último treino, ele tomou 7 décimos, é muita coisa, aí o Alonso dando uma olhadinha, esperando a McLaren ficar boa para ver se ele volta um dia para a Fórmula 1. E ele vai pilotar, hein? Ele vai voltar para o carro. Acho que ele só está aguardando esse carro ficar bom para poder voltar.
E então ele precisa realmente se cuidar. E ele, o Gasly também, né, já vem para a segunda corrida apanhando bastante, tomou 4 décimos no último treino, que não foi lá muita coisa, mas vamos ficar de olho agora. Edson Barbosa sobe ao octógono para enfrentar o americano Justin Gaethje na luta principal do UFC neste sábado na Filadélfia. O card preliminar inteiro você assiste no Sport TV 3 e no Combate a partir de 4:30 da tarde deste sábado. O evento completo só no Combate. Aproveite e assina. Assine combate.globo.com. Fica também a expectativa aí em relação à queda dos tempos desse ano para o ano passado, né? Os carros estão mais velozes e a gente fica na expectativa de se vai se atingir a casa de 1:26 ou não. A pole do ano passado foi 1:27.958 do Sebastian Vettel. Eu acho difícil a gente chegar em 1:26. Vamos ter uma referência já, né? No Q1 do ano passado eles viraram 1:29.0. E depois normalmente baixa isso aí. Aconteceu a mesma coisa na Austrália. Baixa do Q1 lá pro Q3, baixa em torno de 1 segundo. Então a gente pega como referência. Isso aí já vai dar para ter uma noção daqui 10 minutinhos. Albon tem o primeiro tempo marcado, 1:31.125. Russell tem 1:32.393. Todos nesse momento com pneus super macios. Com 84 pole positions para Lewis Hamilton. Aí o britânico Lando Norris. Vamos ver a performance do Norris em termos de velocidade. Sergio. Olha aí, chegando, batendo ali nos 309 por hora. Fala, Gui. Sergio, a gente está vendo o Lando Norris, que vem surpreendendo, inclusive a própria McLaren vem surpreendendo, foi bem nos treinos aqui no Bahrein. O Lando foi muito bem lá na Austrália, ele não esperava ficar nem entre os 15 primeiros, largou na 8ª posição. E a McLaren tem uma surpresa para essa semana de testes depois do Grande Prêmio do Bahrein. Fernando Alonso vai voltar para o cockpit da McLaren. Ele vai testar a McLaren também para fazer um teste para Pirelli, um teste de pneus para Pirelli. O Alonso foi então convocado. A aposentadoria do Alonso na Fórmula 1 não durou muito tempo, né? É verdade. Agora tomou uma trancada ali o Norris, podia vir um 29 fácil. Olha a trancada que ele tomou. Isso aí é passível de punição. Isso aí não se faz. Até o carro da raça, eu não sei qual dos dois ali, mas deu uma trancada. Foi o Grosjean, ele estava exatamente na tangente. Né? Isso aí. Inclusive a FIA soltou hoje um documento colocando uma volta. Eles não podem virar acima de 1 minuto e 55. Isso porque, como eles têm que resfriar o carro, o pneu, principalmente o pneu de uma volta para outra, eles estão andando muito devagar. Então eles soltaram isso agora, falando, acima de 1,55 vai ter penalização. Não sei ainda qual a penalização que pode ter, mas é uma coisa que os pilotos vão ter que controlar e é diferente do que eles já tiveram no passado. O Hamilton via 8 milésimos, o Bottas passou um 29.498, o Hamilton via 8 milésimos melhor que o tempo do Norris. Vamos ver a passagem do Hamilton. Vai passar ali o pentacampeão mundial, passou, ficou com a segunda marca com 29.7. Leclerc assume a ponta, 1:28.4. 1:28.490. Ferrari de novo com 1:2. E vem mostrando a mesma diferença de tempo do primeiro treino, diferença muito maior do que a gente esperava. 30 graus a temperatura da pista, Felipe. Mas o que pega um pouquinho aí, que você vê que é estranho, né? Tudo bem, a Ferrari um segundo na frente, mas eu não acredito que a Mercedes possa estar tão perto das outras equipes, das equipes médias, né? Então, para mim, a Mercedes ainda baixa bem esse tempo.
Na linha de corte está o Kubica, sendo que ainda o Verstappen, o Raikkonen, o Gasly, agora o Albon pula ali para a linha de corte. E o Raikkonen estão todos sem tempo ainda. O Raikkonen agora já tem tempo, 1:29.9, marca o 8º tempo Kimi Raikkonen. Lembrando que os 15 primeiros avançam. Um pouco mais de 7 minutos, os 15 primeiros avançam. O Romain Grosjean vai levar no mínimo um cartão amarelo, no mínimo uma advertência. Vai. Ele deu aquela trancada no Norris, impedindo ali o carro 4 de fazer a sua tangência perfeita e até ganhar alguns preciosos segundos ali, né? Penalização em grid para amanhã. Vamos ver mais uma vez, exatamente por essa situação aí, ó. Isso é uma falha que pro Grosjean ela não é mais permitida, né? Aliás, para nenhum piloto, mas ainda mais para um cara. Ele reclamando no rádio, você vê que o Grosjean ele saiu de lado, tentou acelerar, e inclusive eu tive a oportunidade de falar com o Grosjean lá em Barcelona, e uma das coisas que a gente estava falando era disso, de esfriar o pneu, quanto que tem que esfriar da volta, e o quanto perigoso e quanto difícil era para o comissário, né? Ele falou, a gente piloto está seguindo uma ordem da equipe, e eles falam pra gente o quanto que a gente tem que ir devagar, né? E é difícil, porque a aproximação dos carros é tão rápido que no fundo quem é mais culpado do que o piloto nessa hora é a própria equipe, porque eles têm que analisar, né? A visão é difícil, o espelhinho você vê, mas quando você está muito devagar, né, a 80, 100 por hora e o outro a 300 atrás, chega demais, muito rápido. Então a equipe que para mim é mais culpada ainda que o piloto. Mas nesse caso aí do Grosjean, o Grosjean podia ter tirado o carro da frente. Ele estava exatamente num ponto ali da pista em que todo mundo abre volta rápida e ele não estava abrindo volta rápida, né? Não, ele estava. Você viu que ele atravessou, aí ele errou. Ele estava indo para abrir a volta rápida dele e por isso que eu acho que ele tentou. Ele viu naquele momento que ele atrapalhou. Vamos ver o que aconteceu aí com o Vettel. Uilaia! Travou logo as duas. Travou, escapou de frente ali. Será que isso aí é pressão Leclerc? Tem alguma dúvida? Esse pneuzinho aí já era, ó a marca, ó, fritou. Difícil dar essa travada com os dois, às vezes pode até ser uma temperatura do freio que não chegou, de repente esfriou demais na volta devagar e quando freou não estava na temperatura certa, porque normalmente você vai travar a roda dianteira interna ali da curva, né? Bom, o Leclerc já fez o dever de casa dele, faltando 5 minutos, recolhe o carro para o box, 1:28.495. Melhor volta do Leclerc, ainda não é melhor do final de semana, que é dele mesmo, 1:28.3. Que dá para concluir que a Williams continua uma porcaria, 1 segundo, ponto 2 atrás do resto, vamos falar assim, mas o Kubica é na frente do Russell. Vamos ver o Leclerc aí, ó. Olha o quanto que eles ficam andando devagar. Isso tudo é para trazer a temperatura do pneu para baixo. Deixa eu só confirmar que o melhor tempo do fim de semana é um 28.8 do Sebastian Vettel. Portanto, esse já é o melhor tempo do fim de semana, um 28.4 o tempo do Leclerc, é o melhor tempo do fim de semana, portanto. Sainz está num bom 4º lugar. E outro que vem tomando um vareio também é o Giovinazzi com o Kimi, né? Você vê o Kimi lá em 9º. E ele em 17º. Antônio, mas que passa, Antônio? Esse aí também vai passar logo para outra categoria. Nesse momento, se o treino tivesse encerrado, Kvyat, Giovinazzi, Pérez, Kubica e Russell estariam fora. Stroll está na linha de corte ali, é o 15º. O Gasly também aí mostrando a imagem 7 décimos mais lento do que o companheiro de equipe. Também é um que pelo menos no momento está indo para o Q2, coisa que não aconteceu na Austrália. Kubica à frente do Russell. Exato, então eu acho que o Russell tá muito para baixo aí, talvez ele venha numa volta melhor ainda. Últimos 3 minutos do Q1, imagens ao vivo do Bahrein, você em todo o Brasil ligado no Sport TV, você participando através da hashtag F1 no Sport TV, mandando a sua mensagem. Hamilton tinha o 8º tempo, pulou para a 3ª agora, 1:29.2. Será que é isso mesmo, hein? É a diferença grande. 7 décimos para o Leclerc.
calma que o pentacampeão mundial, ele não tem uma carta, ele tem um baralho ali escondido no bolso, né? Não tem uma carta na manga, né? Esse aí tem várias, né? Você viu que ele perdeu um pouco de tempo ali na zebra, passou em cima. Leclerc e Hamilton separados aí exatamente por 767 milésimos. Você vê os setores ali, os tempos. Hamilton foi pior 3 décimos do primeiro, pior 1 décimo do segundo, pior 2 décimos do terceiro, somando ali 7 décimos pior. Isso aí mostra que não é que ele errou uma curva, passou e tem... Não, ele tá, você vê que ele vem perdendo durante a pista toda. Então, realmente, dá pinta aí que a Ferrari, para essa pista aqui, ninguém vai segurar ela, não. Por enquanto, o Kvyat está fora e o Albon está dentro. O Franz Tost está de olho ali nos tempos. Esse é o Daniel Kvyat. Legal esse gráficozinho, né? Que é o mesmo gráfico que as equipes têm, né? Os carros, as suas posições na pista. Esse gráficozinho à direita do vídeo é bem bacana. É por isso que eles têm que se basear, né? Quando eles estão andando lento, quem que tá vindo atrás. Então eles sabem se o carro tá na volta de saída, numa volta rápida, e eles têm que informar o piloto através desse mapinha aí. Já vamos pro último minuto do Q1. Kvyat abriu a sua volta rápida agora, tentando escapar ali da zona de corte. Quem tem Premiere assiste ao time de coração sem complicação em casa ou onde quiser com o Premiere Play. Assine agora em assinepremiere.globo.com. Quem acompanhou a evolução da equipe, você vê a equipe do Pérez e hoje do Stroll nos últimos anos, né, da Racing Point, você vê que tá muito estranho, né, esse ano, ele decaiu demais. E não é só o Stroll, o Sérgio Pérez, que é um piloto com experiência, que anda bem, anda forte. Vamos ver, os dois estão o Stroll no risco de ser eliminado do jeito que está, e o Pérez está lá para baixo. Exatamente. Será que o Stroll vai estragar a outra equipe? A Williams, depois que ele foi para lá, comprou, acabou. Estrolou, né? Estrolou. Mas o papai injetou um dinheiro que a Claire deve estar lamentando que não está sendo injetado mais, né? O pai dele daqui a pouco o pai dele vai ficar rico. Subir, hein? Ricardo sobe agora para 11º. Mas o carro do Hülkenberg é uma decepção. E sem dúvida uma decepção. Mas um alívio grande para o Ricardo, né? Porque ele que vinha com toda a pressão que a gente estava falando agora. Então, com certeza para ele, para o lado pessoal do Ricardo, isso é muito importante. Então é isso, eliminados estão Giovinazzi, Hülkenberg, Stroll, Russell e Kubica. Pro Nico isso é um golpe forte, né? Esse é o Giovinazzi, o Kimi ficou ali na 15ª posição, o suficiente para deixá-lo no Q2. Então, salvo alguma penalização, alguma punição, o grid fica assim. Na 16ª posição vai largar o Giovinazzi, Hülkenberg em 17º. Você vê que o Hülkenberg ficou atrás da Alfa, hein? Depois Stroll na Racing Point. E a última fila, bom, a Williams já falou que a última fila é dela, então ninguém precisa se preocupar, né? Essa tá reservada já. Olha que trabalho do Lando Norris, hein? Esse é um piloto. Pra mim, bem visto, viu? O Norris é impressionante ele encaixar uma volta aí, ficando entre os 4 primeiros. A gente sabe que a Mercedes, ela tem um botãozinho extra para a última classificação, que ela usa só na última, né? E que melhora, mas essa diferença da Ferrari pro resto aí chama atenção. Vamos ouvir o rádio aí. What lap time did Danny manage? He did 28.85. Wow, that's impossible. Ele perguntou se tinha se o carro tinha alguma danificação. Ele deve ter atropelado alguma coisa, alguma zebra. Vamos aguardar um pouquinho aí, mas eu tô achando que aconteceu alguma coisa no carro.
Vamos rever a fechada ali do Grosjean em cima do Norris. E eu perguntaria qual a punição que o comissário Felipe Giafone daria aí ao nosso queridíssimo... Nosso não, né? Queridíssimo Romain Grosjean. Então o que eles analisam aí... Olha lá, ele já falou que foi bloqueado na última curva. E aí o que acontece? Os dois vão ser chamados, isso é certeza. E depois de conversar, por que acontece? Se é numa volta final, por exemplo, que realmente o piloto foi atrapalhado e não teve uma outra oportunidade para fazer, vamos supor, entrar e passar de fase na classificação, aí é uma punição, certeza, até em grid, em penalidade de grid para a corrida. Mas isso varia muito dos comissários. Quando eles chegam lá e falam assim, conversa com os pilotos, falam, realmente foi, mas eu também estava numa volta que não era minha boa. Então, os comissários levam um pouquinho isso em consideração. Agora, se o Grosjean estava abrindo volta rápida, ele estava lento demais para quem estava abrindo volta rápida, né? Eu achei lento demais. Mas é esse que é o problema, né? Que eles têm que abrir a volta lenta. Essa é a briga, né, da Fórmula 1, de andar lento por causa da temperatura dos pneus, e eles deixam para acelerar lá na última curva mesmo. Amanhã, domingo, a partir de 8 da manhã, tem a segunda corrida na Fórmula 2. Bruno Fonseca e Fred Sabino vão estar por aqui a partir de 8h10 a largada. Hoje, Sérgio Sete Câmara na terceira posição, brasileiro representante do nosso país na categoria na Fórmula 2. E nessas, até agora a gente teve 4 fases de treino, vamos chamar assim, né? O Vettel foi melhor em uma e o Leclerc em 3. Bem observado, Regi. Você vê que as câmeras, e pela segunda vez, já mostraram ali nos caracteres a comparação Leclerc-Hamilton. Serginho? Vai lá, Gui. Você falava há pouco sobre a F2, a abertura da temporada da F2. Dos 20 pilotos do atual grid, 9 saíram da F2. Mas só 2 pilotos foram campeões no único ano em que estiveram na F2 e já subiram para a Fórmula 1 como grandes estrelas, como grandes personagens da Fórmula 1. Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Exatamente. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. É uma grande diferença, né? Porque você pega a Fórmula 2, é muito competitiva, e o piloto chegar o primeiro ano e vencer, é muito bem visto isso por todo mundo, porque eles sabem da dificuldade que é de entrar numa categoria tão forte como a Fórmula 2 e vencer de cara. Bom, nessa segunda parte agora, no chamado Q2, a gente vai ver... Fala aí, Gui. Fala, Gui. Desculpa, gente, só para deixar claro, por exemplo, o George Russell foi campeão ano passado, no ano em que esteve na F2, e subiu para a Fórmula 1. Só para deixar claro, pilotos que foram campeões no único ano e que subiram já para serem grandes pilotos da Fórmula 1. Só para deixar clara essa informação. Perfeito. Então, eu diria que é muito normal, é muito comum a gente ver equipes. A Mercedes já fez várias vezes, a Ferrari algumas também. Quando ela sabe da superioridade dela em alguma pista, a gente sabe que, por regra, o pneu a ser usado na largada é aquele com o qual o piloto fizer a melhor volta nesse Q2 agora, e não no Q3 que define a pole. Então, o normal seria largar com todo mundo, fazer com o macio, e largar com o macio e usar o médio como estratégia na corrida. Só que a Mercedes, a Ferrari, a equipe que tiver certeza de que tem um carro absolutamente dominador naquela pista, pode arriscar a fazer o Q2 com o pneu médio. Isso dá a possibilidade dessa estratégia diferente, largar com o médio e, com isso, alongar o tempo de permanência na pista até o primeiro pit stop. É uma estratégia que sempre dá certo, mas precisa ter certeza de que mesmo com o pneu amarelo vai ser forte aí. Você sabe que eu estou numa expectativa danada, vendo os tempos do Norris e do Sainz, eu estou numa expectativa danada, mas danada, para ver o Alonso nesse carro. O Alonso vai testar a McLaren, eu quero ver. É uma pena que não vai ter, não tem uma referência assim exata, porque vai testar com um protótipo de pneu para 2020, né?
supostamente até melhor do que esse. Sim. Mas vamos ver, é verdade. Bastante curioso a gente ver a McLaren andando agora, quero ver o Alonso. Além de tudo, queria ver a cara do Alonso. Aqueles ali, eu não tenho certeza, mas devem ser familiares do Albon. Estão ali com as mãos, quase que pedindo aos céus pro Albon passar pro Q3. É parada difícil. É parada difícil, mas não é impossível. Ele tem um sexto tempo, quem sabe, né? Vai, Guilherme. Em cima disso aí que vocês falaram, tem gente aqui no paddock que diz o seguinte: se o Lando Norris ou o Carlos Sainz beliscarem um pódio, pode apostar que na corrida seguinte é Fernando Alonso no cockpit outra vez. Essa é a piada do momento aqui no paddock. Aí resta saber, são 2 cadeiras para 3 pilotos. Vai ter que fazer a dança das cadeiras, né? Tocar musiquinha para ver quem senta rápido na cadeira, né? Q2 em andamento, você em todo o Brasil agradecendo demais a sua audiência, você que participa da hashtag, você que não participa da hashtag, mas tá ligado em qualquer ponto do Brasil, de norte a sul do país, ligado na Fórmula 1 2019, essa é apenas a segunda de 21 provas. Sport TV sempre mostrando às sextas-feiras os treinos livres, no sábado o treino livre, o treino oficial, no domingo em horário alternativo, as corridas, as 21 corridas. Parece até procissão, saiu todo mundo junto. Você sabe que eu não entendo muito isso, né? Todo mundo sair junto, porque eles estão lá parados esperando um momento de tráfego. Olha o Hamilton. Os carros que estavam na frente dele. Tá calculando a distância aí, né? Mas fala, exatamente isso, para saber se ele pode, dependendo do carro que tiver na frente, se ele vai passar ou não, se ele vai deixar uma distância. Se ele deixar uma distância muito grande, o de trás pode incomodar. Então, eu não entendo muito assim, se eu sou um chefe de equipe, olha. Mas a Ferrari esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho para soltar o Leclerc. O Leclerc, ele tá numa posição mais cômoda, né? Porque ele foi muito rápido, então... Vettel também tá lá paradinho. Os dois, porque que acontece? Como eles estão mais rápidos, eles vão tentar ir uma volta, se ficar já entre os 10 ali, e guarda e acabou, né? Então eles estão com esse luxo aí de saberem que tão facilmente eles estão no Q3. E uma resposta ao que eu tinha falado antes, eles estão de pneu vermelho, a Mercedes também saiu de pneu vermelho. Todo mundo. É o tal negócio, se tiver certeza de que se garante no Q3 com o pneu amarelo, com chance de fazer a pole position com o vermelho no Q3, aí vale a pena arriscar o amarelo para fazer uma estratégia diferente e uma estratégia certamente vencedora. Olha o Hamilton. Falhou o rádio do Hamilton. A gente viu ali o Peter Bonington, que é o engenheiro para o fim do Q2. São as emoções da Fórmula 1, domingo a partir do meio-dia. Galvão Bueno vai transmitir pela Globo. Você vai acompanhar todas as emoções do Grande Prêmio do Bahrein. Meio-dia começa a transmissão, meio-dia e 10, horário de Brasília. A largada para a segunda prova da temporada 2019. Comentários do Reginaldo Leme, do Luciano Burti, reportagens do Guilherme Pereira. E às 4h05 da tarde, às 16h05, você acompanha aqui mesmo, no Sport TV 2. Na íntegra, você acompanha em horário alternativo a prova do Bahrein. Antes um pouco, a partir de 11h30 da manhã, Mundial de Moto Velocidade. Amanhã, segunda etapa da temporada na Argentina. Daqui a pouquinho começam os treinos. Já começaram os treinos no Sport TV 3 e daqui a pouquinho, portanto, a gente vai ter também a definição do grid da moto em Termas do Rio Hondo, na Argentina. Aí o Bottas, 26 pontos, líder absoluto do campeonato depois de Melbourne. Ganhou, ainda fez a volta mais rápida e com isso o ponto de bonificação. Você vê que o Vettel saiu, os outros estavam em volta rápida, ele fica ali no meio, né? E fez o certo. Ele ficou no... E é complicado pra ele, que ele tá numa volta lenta, querendo abrir, então ele precisa ficar bem de olho, olha o que tem de carro ali. Só que agora todo mundo da frente dele vai tirar o pé e ele vai entrar numa volta rápida. Bottas fez o menor tempo até agora, Raikkonen em segundo, um 28.8, um 29.4, são os dois que marcaram. Agora o Kvyat faz um 29.8, o Grosjean pula pra cima, um 29.4. Os que saíram primeiro vão marcando seus tempos. Magnussen supera o companheiro de equipe. Grosjean faz um 29.0. Lembrando que o tempo da pole position no ano passado foi do Sebastian Vettel no Q3, 1:27.9. Hamilton, 28.5.
1:28.5. Ainda não bateu o tempo do Leclerc com 28,4. Exatamente. O melhor tempo do fim de semana ainda do Charles Leclerc, mas o Hamilton já está dando lá mostras do que tá a fim de fazer, né? Tá a fim de conquistar a sua 85ª pole position. Pérez tem apenas o 10º tempo, 1:30.518. A zona de corte é de 10, são dos 10 primeiros agora. E vem volta voadora aí, hein? Leclerc já vem passando o rodo, primeiro e segundo setores dele. Vamos ver o Charlinho. É o xodó da Fórmula 1, Charles Leclerc. Ele vem para assumir a ponta, vem para bater o tempo do Hamilton. Vai passar Leclerc, passou, assumiu 1:28.0. É o melhor tempo do fim de semana. O melhor tempo do fim de semana. Vou te falar uma coisa, ele tá pertinho do recorde do Vettel, que é o 27.9, hein? Que pra mim já foi derrubado. No Q3 ele vai derrubar esse recorde. Charlinho voando com a Ferrari em Losail. Nossa, agora sim, botou pressão, né, no Vettel pra valer. Passou um pouquinho do ponto ali, ele chegou até nessa volta aí, passou um pouquinho do ponto ainda para entrar na reta. Eu falei Losail aqui, desculpe, Sakir, né? Eu tô falando aqui, eu tô me lembrando ainda daquele quiz lá que eu errei. Ficou na minha cabeça isso, viu? Você vê a balança ali, os carros são selecionados para pesar, tem uma Mercedes ali pesando. Eu acho isso fim da picada, sinceramente, desculpa, e às vezes dá uma briga. Comissário, desculpa, mas eu acho isso é aleatório, isso aí por que é feito? É aleatório, né, tem uma luz que a hora que ela dá o sinal para o carro que estiver entrando, ele tem que fazer a pesagem e para ver se eles estão dentro do regulamento no peso. Né? Porque ele pode simplesmente, por exemplo, uma equipe tira lá 10, 12 quilos do carro para entrar, para tentar passar no Q2 e depois recoloca o peso e daí na última pesagem ele está dentro do peso. Então, aleatoriamente, toda vez eles têm que ser pesados e tem que ser mesmo, não tem jeito. Na base assim de mais ou menos os 25% dos carros que passam, eles mandam parar ali. Pois é. Mas agora, o problema é o aleatório, né? Tá, então agora a balança tá ali colocada para não perder tanto tempo. É subir e dar uma embora. Já teve caso de subir e você vê o comissário demorando. Lembra do Vettel? Ele fica bravo, né? Falando, sai da frente, eu tava foi do Vettel no Brasil, se eu não me engano. Foi que ele ligou, até que a gente ficou na dúvida, porque e foi mudada a regra, você vê a balança. Justamente aí, ó. Foi o Charlinho que foi sorteado ali, ó. O piloto tem que hoje desligar o carro e não pode ligar o carro em cima da balança, porque quando a gente dá até uma penalização porque ele saiu ligado, ele mandou a balança longe, né? E o que acontece é que hoje os carros de Fórmula 1, menos a Renault, eles conseguem ligar o carro sem enfiar aquela máquina por detrás para girar o carro. Sure it's not enough? We are monitoring, but we need to prepare to go. Aí eu peguei o finalzinho, desculpa que eu mesmo estava falando, mas o que ele falou, a gente precisa se preparar para sair de novo. Aí tá tomando Leclerc, um segundo. Ele falou, mas você tem certeza que não é o suficiente onde eu tô? Já não precisamos sair mais, porque ele errou, ele tomou tudo isso aí porque deu uma errada, mas o que ele está tentando fazer, a equipe falou, vamos se preparar para sair, para de repente não correr o risco de ficar de fora. Tá pressionado. Tá pressionado, com certeza. 1 segundinho, ponto 1, tá pressionado. Menos de 5 minutos. Nesse momento estariam aí os 10 primeiros: Leclerc, Hamilton, Bottas, Magnussen, Verstappen, Vettel, Norris, Sainz, Grosjean e Raikkonen, os 2 carros da McLaren entre os 10 primeiros. Ricardo, Gasly, Kvyat, Albon e Pérez estariam eliminados nesse momento. Esse aí só de olho, só falando a carinha de quem não quer nada. Fernando. Deixa esse carro começar a dar pódio, aí ele arranca um dos 2 pilotos rapidinho. Vai mandar bater para o ímpar. Né? Fala, não sei quem, decide aí, tira o para o ímpar, mas eu tô entrando. Sei não, mas acho que é mais fácil dançar o Sainz do que o Norris. O Norris está bem querido pela equipe, né? Além de ser mais barato, ele é inglês também, né? É inglês, é o xodó da equipe, é o xodó da imprensa inglesa. É o xodó das redes sociais, ele manda cada uma espetacular. E aí é maldade, mas o Sainz é um espanhol, trocar um espanhol pelo outro espanhol, né? Então, tem problema, né? A bandeirinha vai ficar lá, não precisa mudar a bandeirinha, né?
3 minutos e meio. Estamos com o Q2 em marcha. Próximo final de semana começam as emoções da etapa da Stock Car, a primeira etapa da temporada da Stock Car, nos 40 anos da Stock Car. Que legal, né, Regi? 40 anos da Stock Car. Que marca maravilhosa, né? Que orgulho para nós do Brasil ter uma categoria tão longeva, uma das 5 ou 6 principais categorias do mundo no automobilismo. De automobilismo, de turismo, com certeza. E nenhuma, na história do automobilismo brasileiro, nenhuma durou tanto. E olha, com sucesso. Num país de crise que já aconteceram altos e baixos, percalços no meio do caminho, quase acabou a categoria, vendo que teve que ter corrida de duplas, porque senão não tinha categoria, mas nós somos persistentes, brasileiros não desistimos nunca, e por isso que a Stock Car chega nessa situação, né? Chega completando 40 anos, e para o nosso orgulho, mais uma vez, o Sport TV, o Grupo Globo, vai transmitir as provas da Stock Car. Próximo final de semana, dias 5, 6 e 7, Velopark, o Parque da Velocidade, vai receber a primeira etapa. 2 minutos para o fim, noite total, né? Nós temos uma diferença de 6 horas. São 20 para as 7 da noite, horário local, 20 para 1 da tarde, horário de Brasília. O Grosjean tem o 9º tempo. Raikkonen está na zona de corte. Será que o Ricardo consegue salvar a pátria da Renault? Agora o Grosjean tomou a posição ali, empurrou o Raikkonen. Não, ele mantém a posição ali, 9ª posição do Grosjean. Ele ainda está na volta rápida. Só abriram ali o caractere para colocar a foto dele e o escudo da Haas. O Kvyat passou ali 225, o Grosjean passou a 232. Usou tudo que tinha de pista e mais um pouco ali, hein? 6,5 km mais rápido do que a passagem do Kvyat ali na mesma curva. Olha que belo hotelzinho para ficar, ó. Será que é hotel ali? Eu não sei não. A FIA divulgou que a investigação, ou melhor, o resultado da investigação, por volta de 13h30, horário de Brasília, será divulgada. Portanto, se tiver penalização ou não entre Norris e Grosjean, aquele incidente logo no início do Q1. Existe um manual né, da FIA que ele usa para penalizações de grid. Se eles acharem, quando você impede sem perigo, né, que não coloca em risco uma batida, são 3 posições no grid. Aquela ali, teve perigo de batida? Não, aquilo lá, se eles pegarem pesado, seria 3 posições do grid, perderia o Grosjean. Bom, o Grosjean melhorou, pulou para... E o ano passado, a diferença foi bastante grande a favor do Grosjean, 12-9 em 21 corridas. Acabou o tempo, o Pérez passou, fica com o que tem, o Albon passou, fica com o que tem, 12º, bom treino do Albon, ficando com a 12ª posição. O Norris marcou ali o tempo dele, fica em 8º por enquanto, o Vettel pulou para segundo, 28,3. Tomando 3 décimos do Leclerc. Essa cabecinha aí vai pirar já, hein? Esse moleque tá acelerando demais. Vai pirar o cabeção do Vettel já. Bottas tem o 4º tempo. Sainz pula para 6º. Boa, Sainz pula para 6º. O Norris já fechou em 9º. E não está mais ameaçado por ninguém. Então, Verstappen 7º. Desculpa, Regina. Você vê as 2 McLaren dentro, hein? As 2 McLaren entre os 10 primeiros. O Alonso já tá... Onde é que tá minha luva? Cadê o capacete? Já passaram o macacão? E também o que mostra que, né, com o Verstappen ali em 7º, será que a Red Bull começa a ser incomodada agora com o motor Honda pelas outras equipes? Eu não sei se começa a ser incomodada, mas que o Gasly vai ficar bem incomodado. Que linda essa garotinha, essa filha do Raikkonen é linda. E o filhinho dele também ali, sorriso. Essa é a Mintu. É a esposa do Kimi. Os Kimizinho. Kimi Family. E é isso, Ricardo fica fora também. 11ª posição, a Renault
Tem uma vinheta no vôlei que a gente usa na Superliga, o Reginaldo, Felipe e amigos do Sport TV, que a vinheta é o seguinte, é pra esquecer. Esse fim de semana pra Renault, pelo menos no treino, é pra esquecer. I don't know why. It's snaps everywhere. Ele falou, não sei o porquê, tem alguma coisa por todo lado. Não, marbles, eu acho que deve ser sujeira de pneu. Pelo que ele falou, alguma parte da pista suja, provavelmente. Ele falou que tinha sujeira por todo lado, mas eu entendo que seja algum ponto da pista. Olha, eu falei aqui da prova da Stock Car e obviamente eu não posso me esquecer que essa corrida será a corrida número 500 da Stock Car. O nosso querido Carlos Coll, que voltou a ser o manager da Stock Car, nos lembrando aqui, corrida 500 da Stock Car, é uma marca histórica para o nosso automobilismo. Próximo final de semana, no Velopark, o nosso convite está feito. Quem tiver lá por Nova Santa Rita e arredores, vamos dizer presente no autódromo, e quem não tiver não vai perder nada, porque o Sport TV vai mostrar tudinho por aqui. E de propósito foi escolhido Porto Alegre. Teria que ser Tarumã, né? Mas não deu certo, não encaixou aí o calendário. Tarumã, onde foi realizada a primeira corrida da categoria em 1979. Mas é Velopark. Exatamente. Olha, nesse momento o Sport TV 3 está mostrando o treino. Vamos dar uma piscada lá, vamos dar uma chegadinha no Sport TV 3. Vamos mostrar o que o Guto e o Fausto estão vendo a Moto 3 agora nesse momento, ó. Moto 3 nesse momento ali, a KTM. Essa Moto 3 é espetacular, só tem corrida boa no Mundial de Moto Velocidade, essa Moto 3. E amanhã, a partir de 11h30 no Sport TV 2, e vai ser no trilho, hein, de 2 para 4 rodas. Você vai acompanhar todas as provas e depois tem a Fórmula 1. Portanto, se programe amanhã para ver muita velocidade em 2 e 4 rodas aqui no Sport TV. Nesse momento, Sport TV 3 mostrando com o Guto Nejaim e o Fausto Mancera. E hoje mais cedo teve a Fórmula 2. Mostramos aqui com o Bruno Fonseca e com o Rafa Lopes. Vamos mostrar para você que não ficou ligado na nossa transmissão, você que não acordou cedinho, acorda amanhã. Amanhã, a partir de 8 da manhã. Sete Câmeras chegou em terceira, a vitória foi do companheiro de equipe dele, Nicolas Latifi, com o Luca Ghiozzi em segundo. E o Sérgio Sete Câmara na terceira posição. Não teve uma boa largada o Sérgio, mas se recuperou, beliscou um pódio, tá feliz, terceiro ano dele na Fórmula 2. 8 da manhã, largada às 8h10. Ele fez uma corrida de recuperação muito bacana, o Serginho. Vem numa equipe boa e tá aí, saindo lá de trás para um pódio muito bacana. Isso aí, Sérgio Sete Câmara. Isso aí, Xará, gostei. Ele pulou de 13º para terceiro. Foi beneficiado apenas por não sendo ultrapassagem em pista. Ele ganhou 2 posições no box e teve um acidente, mas todas as outras ultrapassagens foram na pista. Pressãozinha em cima do Gasly, seu Reginaldo? É grande. Aliás, a própria RBR não repete o bom rendimento na Austrália. Você vê que o Verstappen, o melhor que ele fez foi no 7º lugar. Ele está atrás de uma Renault e de uma Haas. De uma McLaren e de uma Haas. Corrigindo até aqui do Gasly, que falou agora há pouco, reclamando que estava alguma coisa para todo lado que eu falei, e na verdade ele falou que estava saindo de traseira, é o snap que eles falam, que é aquela chicotada praticamente que sai de traseira. Então ele está de fato reclamando do carro e não da pista. Serginho? Vai, Gui. Vocês falavam sobre o Gasly e sobre a situação da RBR. E olha que a expectativa na quinta-feira era de ver a RBR muito bem. Eu cheguei a falar isso na nossa primeira transmissão, porque o motor Honda foi muito bem lá na Austrália. Aqui é uma pista com retas muito longas, e principalmente porque o próprio Gasly de motor Honda pela Toro Rosso no ano passado terminou na 4ª posição. Tá a informação do Guilherme Pereira. Assim como o Kimi Räikkönen é o piloto com mais pódios nessa pista também. Mas nunca venceu.
Ele tem aí 3 terceiro lugares, 5 segundos e nunca venceu. O tempo todo as câmeras buscando ali o Charles Leclerc. Será que vai chegar o dia dele? Ele conhece bem, porque quando estreou no Bahrein, fez a pole e terminou em terceiro. Primeiro no Q1, né? No Q1 ele foi mais rápido, já veio pressionando. E lembrando que conhece bem os atalhos dessa pista aí, né? Deu uma errada, né? Foi pra grama na corrida, depois veio pra cima, terminou ali empurrando o Vettel, então já é um piloto para ser considerado aí como um dos grandes. Vamos lembrar que Pois não, Gui. Só para completar uma informação sobre o Gasly, sobre o Leclerc, perdão, a gente vem falando muito sobre ele. Vocês acabaram de falar sobre essa estreia dele na F2 em 2017. Ele foi muito elogiado aqui no Bahrein por ter respondido muito bem ao jogo de equipe domingo, há 15 dias lá na Austrália, quando a Ferrari não permitiu que ele ultrapassasse o Sebastian Vettel. Aqui, ele foi selecionado para ir para a entrevista coletiva da quinta-feira. Ele falou que entendeu a situação da equipe, que não tem problema nenhum, porque a equipe não quis colocar em risco os pontos que conquistaria com os dois pilotos. Não faria diferença ele em quarto e o Vettel em quinto. Enfim, nitidamente ele colocou panos quentes. Mas eu fui o primeiro repórter a entrevistar o Leclerc lá na Austrália, quando ele saiu da pista, quando terminou a prova. E ele estava muito bravo. Eu até tentei pegar essa imagem, não consegui. Ele estava muito bravo. E aí, quando a gente fez a pergunta, ele respirou, demorou um pouquinho para responder. E aí deu uma resposta, já colocando panos quentes, falando: eu não tenho pressa para vencer, então tudo bem, mas eu estava mais rápido que ele, sim. Isso vem mostrando para todos aqui na Fórmula 1 uma maturidade muito grande para um piloto que tem só 21 anos. Lembrando que o Leclerc já perdeu o pai há 2 anos e perdeu o melhor amigo e padrinho, o Jules Bianchi, que morreu depois daquele acidente trágico no GP do Japão em 2014. Informações do Guilherme Pereira: 2 carros da Haas, 2 carros da McLaren, 2 carros da Ferrari, 2 carros da Mercedes e 1 carro da Red Bull. São os 10 que vão discutir agora os 10 primeiros lugares nessa segunda etapa da temporada Grande Prêmio do Bahrein 2019. E a Ferrari está atrás aí de igualar o número de pole positions da Mercedes aí no Bahrein. A Mercedes ganha de 5-4. E Vettel e Hamilton 2-2, mas pelo menos até agora nenhum dos dois aí tá aumentando esse número. No Bahrein, o Vettel com 3 poles, Hamilton 2, Bottas 1 e Kimi 1. Corrigindo o que eu falei de 2-2, o Vettel está 3-2. Agora, a Mercedes é 5 e a Ferrari 4. Então, sim, nesse momento, a Ferrari estaria empatando. Temporada número 70 da Fórmula 1, 70 anos da Fórmula 1. E vamos ver. Vettel, maior vencedor também no circuito do Bahrein, com 4 vitórias. Você viu o Vettel esperando o Leclerc, que já está ali no meio da volta, dá para ver no mapinha ali do lado. E ele só esperando, porque obviamente eu acho que ele está querendo saber quanto que já se incomodando com isso aí. E a Ferrari está a 1 vitória, largando da pole position, da primeira posição, está a 1 vitória de completar 100 vitórias da Fórmula 1. Se largar um dos 2 carros na pole, caso qualquer um dos 2 vença, a Ferrari vai completar 100 vitórias largando dessa posição. Vamos ver o volante, dá para ver tudo, a marcha que ele tá.
Vamos ver se ele mexe no freio agora, olha lá, 57%, freia para a esquerda, virando. Terceira, agora ele vai voltar o freio provavelmente para 59%. 59% ali. E normalmente também, se a gente der sorte que não demos, ele mexe no diferencial naquelas curvas de alta ali, eles mexem no diferencial que também aparece no volante. É muito bacana esse volante da Mercedes, porque dá pra gente acompanhar. Aí, ó, de novo. 1:28.7. Magnussen vai se aproximando do recorde extraoficial, que é do Sebastian Vettel, 1:29.9. Desculpe, 1:27.9. Vamos ver se o recorde será batido, hein? Bottas 1:28.3. Faltando 7 minutos para o encerramento. Agora o Hamilton. E já vem o roxo aí, ó. Já vem o Leclerc. Primeiro melhor setor dele, segundo melhor. Primeiro melhor setor geral, segundo melhor setor dele. O mundo inteiro de olho do Charles. É ele. Ele passa, faz 1:27.9. Olha, ele igualou o tempo do Vettel, 1:27.958. Impressionante. 1:27.958. Ele agora, fiquei até arrepiado agora, amigo. Ele igualou o tempo do Vettel do ano passado. Nos milímetros, nos milimésimos. E ó, eu vou dar um chute aqui, tá? Você vê que como o Vettel teve que dar 2 voltas na classificação anterior por causa de combustível, agora ele só vai ter uma chance. O Leclerc só tinha dado uma. Então agora ele vai poder parar e tem uma outra chance. Ou seja, nesse momento agora eles estão com o combustível de igual para igual. Só que o Leclerc com uma chance a mais. Então a pressão cai forte aí para cima do Vettel. Impressionante, empatar no milésimo, amigo, 958. Fala sério, não? Essa Fórmula 1 é realmente espetacular. É por isso que eu amo tanto essa categoria. Mais do que isso, Serginho, só me lembro de uma corrida em Jerez de la Fronteira com Schumacher, Coulthard e Villeneuve, Jacques Villeneuve, com exatamente o mesmo tempo na luta pela pole. Incrível, os né? 3 empatados. Diferença 0.000 entre cada um. Incrível. É impressionante como a Mercedes também, eles devem ter alguma regulagem de motor para liberar a potência total, que eles usam só no Q3. Vamos ver. Perdão. Vou trocar o Coulthard pelo Frentzen em Jerez. Frentzen. Schumacher, Frentzen, que era rival do Schumacher, e no lugar de Villeneuve. Mas o Villeneuve que acabou campeão, se sagrando campeão naquela corrida. Felipe, toda hora o Hamilton tá indo ali, né? Ele tá faltando equilíbrio na Mercedes, naquela curva ali especificamente, né? E eu não sei o quanto que perde. Para eles estarem indo em cima daquela zebra, você vê que sai faísca, bate o carro embaixo. Talvez não seja uma desvantagem tão grande você ir até aquele limite que ele foi ali. Porque realmente é isso aí, eles estão saindo demais lá. Vou colocar um parzinho de sapato novo. Botar borracha nova. E fazer a sua única tentativa. Sainz é quinto, Norris é sétimo. Tá aí o Norris. Lando Norris. Que bom a gente ver a McLaren de novo entre as primeiras, né, Regina? Muito bom, e muito bom ver a recuperação do Sainz, que foi muito mal na Austrália. Ele quer continuar sendo o espanhol da McLaren. É. É bacana aquela imagem de trás. A Fórmula 1, se você, pessoal que reparar, ela tem o escapamento redondão, que é aquele maior, e tem 2 caninhos do lado do escapamento. Eu fiquei curioso, falei, que caninho é esse que sai? Parece outros 2 escapamentos, e realmente é isso. Que caninho é esse que sai? Então, e esse caninho do lado do escapamento é sim um escapamento que sai do turbo, ele puxa do S-Gauge do turbo, e por regulamento ele tem que mandar lá para trás, porque no passado
eles despejavam esse tubinho para a parte de baixo do carro para gerar mais pressão aerodinâmica. Foi proibido. Aí eles jogaram na saída no tubo grande antes, né? Antes da saída. Só que daí abafou o barulho. Então, para melhorar um pouquinho o barulho, a categoria resolveu fazer que é obrigatório esse cano sair do lado do escapamento grande do motor. Para quem tem essa curiosidade. Eu tenho. 1,27,958. Eu acho que eu e toda a nossa timeline aqui, quem não tá na timeline também. Menos de 3 minutos. Hora da verdade agora. Só o Charlinho não saiu agora, tá saindo. E sai numa condição bacana, assim, com uma pressão bem mais abaixo. Ele já fez, você sair nessa posição que ele está agora é confortável, que ele pode realmente por tudo ou nada arriscar aquela volta para tentar baixar, e se passar reto, paciência, ele já tem pelo menos uma volta para garantir as 2 primeiras posições, pelo menos ali, acredito eu. Magnata tá ali aquecendo os pneus. Você vê no gráfico, o Charlinho é o último ali no gráfico, vermelhinho ali, o último é o Charlinho. Vai. Vai ser aquele fim de treino, né? Vai ser aquele fim de treino. Sim, e o Vettel com pista livre, ó. Não tem ninguém bem à frente dele. Agora todo mundo vai conseguir, né? Ó, ele tá bem espaçado, dá pra ver ali, isso aí as equipes acabaram posicionando, todo mundo sem problema para dar uma volta rápida, hein? São as emoções do Grande Prêmio do Bahrein que estão só começando. Big Boss tá ali, o Luiz Camilleri. Ali, ó. Deve estar pensando, fizemos uma boa contratação esse ano, né? Abrindo volta, o Sebastian Vettel, é agora ou nunca. Minha aposta da pole position é esse aí. Eu acho que, não sei não. Eu já falei da minha de manhã, hein? A sua é Leclerc. E o Reginaldo ficou com o Hamilton. Não mudo, não. Não quer trocar, não? Não troco não. Troca aí, não troco, não. Você é novato, tem que trocar. Quanto vale esse Leclerc aí? Fosse o Cartola aqui, a gente ia fazer uma troca aqui. E o repórter, não brinca mais? Repórter brinca, vai, fala, Gui. Charlinho. Boa, tamo junto. Ó, bacana a gente voltar a falar do giro, o pessoal acompanha em casa, 12 mil, ele chega até os 12 mil e pouco. Eles não levam, falando de novo, eles não levam até os 15 mil giros, que é o regulamento. É um motor da Fórmula 1 muito forte, então você vê que eles trocam antes da hora mesmo. E só se realmente precisa, às vezes às vezes para evitar uma troca próximo da curva, eles deixam esticar um pouquinho mais para evitar uma troca a mais. Vamos nessa então, últimos segundos, hein? Últimos segundos, todo mundo passou, é mais uma volta só e nada mais. E sabe quem é o mais rápido? O tempo acabou. O Leclerc, de novo, ele vem batendo. Não deu, perdeu, Totó, perdeu. Charles Leclerc no capricho. Esse é o Charlinho que a gente estava esperando. Reginaldo Leme. É impressionante. Olha a alegria da Ferrari. Olha a alegria de uma equipe que trabalha junto com o piloto, né? O automobilismo, o piloto é um cara solitário ali dentro do cockpit, é individualismo total. Só que não deixa de ser um trabalho em equipe. É, né? O esporte individual mais coletivo que existe. Boa frase. E ele começa a marcar, né, a sua entrada de fato para os grandes pilotos da Fórmula 1. Já era esperado, mas muito bacana você ver um moleque dessa idade, acabando, recém-vindo, né, da Fórmula 2 há 2 anos atrás. 23 dele, pisou. E vamos tentar acabar o trabalho, terminar o trabalho amanhã. Espetacular. Reginaldo Leme. Estamos vivendo um momento histórico na Fórmula 1. Histórico. Nós estamos vendo surgir, olha a alegria, olha o chefão aí cumprimentando todo mundo. Um momento histórico. Está surgindo aí um grande herói da Fórmula 1. Um menino que, na sua segunda corrida com a Ferrari, ele faz uma pole position, quebra um recorde da pista e em cima de um Sebastian Vettel e um Lewis Hamilton. O Vettel pressionadíssimo a essa altura, pressionadíssimo. Mostrou também que a Mercedes não estava tão atrás assim, ou seja, amanhã vai ter briga boa com Mercedes e Ferrari, mas, né, eles distanciaram as duas equipes. E também eu volto a falar aquilo que eu já falei antes, que começa a dar pinta que pelo menos em termos aí de classificação, que a RBR começa a sair das duas grandes,
das 3 melhores equipes aí ficar mais próximo das outras. Uma pergunta fica no ar. A Ferrari vai liberar amanhã? Vai liberar geral amanhã? Ah, se largou não pode, tem que liberar. Amanhã tá liberado. Amanhã tá liberado. Senão a própria torcida italiana, que é rigorosa e crítica e exigente, vai reclamar. Primeira fila da Ferrari, segunda fila da Mercedes, Verstappen em quinto, Magnussen em sexto, Sainz na 7ª posição, depois Grosjean, Raikkonen no nono lugar e Norris em 10º. Mas a estrela chama-se Charles Leclerc, primeira pole position dele, 23ª corrida, batendo o recorde do circuito. Vettel cumprimenta Charles Leclerc. Essa foi no capricho, Charles Leclerc. Abraçado, cumprimentado por todos, e não podia ser diferente. Deve estar com um sorrisão escancarado ali debaixo da balaclava. E o Hamilton ali com aquela cara de que não deu hoje, vai largar na 3ª posição, mas corridas são corridas. Vamos aguardar amanhã, né? Quero ver esse cumprimento do Hamilton no Leclerc. O Hamilton é do bem, ele e sabe fazer política, ele vai atrás disso, ele vai fazer isso. No caso do Hamilton, acho que não tem, né? Porque ele reconheceu, é fácil falar, né? Que estava melhor. A Ferrari melhor do que a Mercedes. Vamos ver o que ele fala. No seu segundo Gran Prêmio com a Ferrari, né? Extremamente feliz. Então foi um pouco difícil, né? Ele jogar tudo isso para a última classificação, falando que o Vettel é um grande piloto, mas que eles estão trabalhando sempre muito juntos e que hoje ele está muito feliz aí. Os planos de hoje à noite é dormir e acordar para fazer uma boa corrida amanhã. Sebastian, you line up on the second row, on the first row of the grid. Uma carinha de gol contra aí. You had to use an extra set of tires, obviously, in Q2. Did that compromise your last run and leave a bit of safety there? Usando, né, um jogo a mais de pneus. Então, que realmente ele tentou, estragou aquela travada de roda. No segundo setor ele estava um pouco, perdeu um pouquinho no segundo setor, mas que o Charlie mereceu. Mas que a última sessão dele, que pelo menos colocou ele em segundo, ele ficou satisfeito com aquela andada. E depois, né, da Austrália, que todo mundo achava que eles estavam fortes, não estavam. Então, que fim de semana inteiro o carro se mostrou bem melhor e melhorando a cada dia. Lewis, you've had a job this weekend. Ferrari have been on a different level. I guess you can be happy that you got closer, but the hard work starts tomorrow again. Ele falou que você deve estar contente, você chegou um pouco mais próximo da Ferrari. Ele falou que a gente foi progredindo aí durante a semana, mas que o Leclerc fez um trabalho excelente, ele estava muito próximo do Vettel ali. Falou que amanhã é o dia mais importante. Vamos ver como é que vai. Então, falando que se você consegue bater a Ferrari amanhã, ele falou, eles estão com um ritmo muito forte, mas a gente vai trabalhar para sim, para bater eles em ritmo de corrida. Reginaldo Leme, Felipe Jafone, guardadas as devidas proporções, o Charles Leclerc hoje fez uma coisa que a gente viu muitas vezes o Ayrton Senna fazer. Ser o último a sair, fazer a pole position e ainda bater recorde da pista. Guardadas as devidas proporções, Charles Leclerc vai se inscrevendo como um nome, possivelmente um grande ídolo da Fórmula 1. Ele vai ser um grande ídolo, tudo indica que, porque ele já alcançou uma grande equipe com apenas um ano de carreira, e tudo indica que ele tem um chão pela frente aí de resultados espetaculares, e esse foi incrível, esse foi impressionante. Toda a felicidade agora estampada ali no rosto do Leclerc. Será que ele vai dormir sorrindo hoje, o Jafone? O que se passa pela cabeça de um jovem nessa idade que consegue isso?
Resultado final esse aí, ó. Charles Leclerc em primeiro, a primeira fila da Ferrari com Sebastian Vettel em segundo. Na segunda fila vai pintar Lewis Hamilton na terceira posição, depois Bottas. Aí temos Verstappen em quarto, Magnussen em quinto, Sainz em sexto. Vamos ressaltar aqui a McLaren, 7ª e 10ª posições. É um passo importante aí, é legal, mais legal ainda de saber que o Gil de Ferran brasileiro faz parte, né, dessa evolução. A Haas, 6ª e 8ª posições, e o detalhe, Kimi Raikkonen em nono entre os 10 ali, a Alfa também. O Kimi é um caso à parte, né, a gente já falou dele principalmente nessa pista, e a aproximação deles, né, da Red Bull, tá um bolo realmente dentro das equipes intermediárias, tá muito competitivo. Muito bem, estamos completando a nossa transmissão. Amanhã, a partir das 12 horas, meio-dia, horário de Brasília, Galvão Bueno pela Globo transmite a prova ao vivo e você acompanha a reprise às 4 e 5 da tarde em horário alternativo por aqui. Se você quiser continuar curtindo a velocidade, então muda de canal, pega o controle remoto, bota no Sport TV 3, porque lá está o Mundial de Moto Velocidade, a transmissão do Guto Nejaim, os comentários do Fausto Macieira. Amanhã, cedinho, eu não perco essa corrida. Sérgio Sete Câmara, Fórmula 2, amanhã a partir de 8 da manhã. E claro, no próximo final de semana, a prova 500 da Stock Car. Você vai curtir toda essa semana com o especial da Stock, as primeiras informações e, claro, todos os detalhes no próximo domingo da prova que marca os 40 anos da Stock Car. Regi, Felipe, um grande abraço, obrigado pela participação, obrigado pela companhia. Obrigado a você, Sérgio. Fico feliz de ter dito já na primeira corrida de estreia desse ano, que eu veria o Leclerc vencendo uma corrida esse ano. Se a primeira pole, um piloto jamais esquece, imagine a primeira vitória. Felipe. Sérgio, grande abraço, um abração aí para todo mundo e vamos para a próxima corrida, os próximos treinos de classificação estaremos juntos. Vai ser o GP1000, o GP da China. Obrigado também ao Guilherme Pereira, estamos completando a nossa transmissão. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre, valeu demais a sua companhia. Valeu, Charlinho! Essa foi no capricho, Sport TV, somos todos campeões.